Elevemos o pensamento aos céus, buscando a divina presença do Senhor. Amigo e mestre Jesus, excelso benfeitor de todos nós, eis que estamos de regresso, depois do nosso périplo, da jornada que fazemos invariavelmente pela experiência material e as peripécias do cotidiano, para aportar nessa casa que lhe serve de representação da vossa mensagem sublime, a fim de podermos respirar a atmosfera do Teu Evangelho e internalizar os conteúdos sublimes da Tua mensagem, toda ela qual uma brisa refrescante ou um perfume suave, deixa sua marca nos espíritos que despertaram para a verdade. É certo que ainda não nos encontramos com as credenciais necessárias que tipificam o verdadeiro discípulo dos teus ensinos. Não obstante, necessitados de sorver a linfa cristalina que dimana do teu pensamento, carentes que somos das verdades espirituais que nos preenchem e que nada de fora pode lograr fazê-lo. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar o máximo desses minutos aqui, convertendo a letra em espírito, a palavra textual em mensagem de luz, gravada a ferro e fogo em nosso mundo íntimo, a fim de nos renovarmos para melhor, a fim de fazer a reforma estrutural do nosso mundo íntimo, trabalhando para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Sede, portanto, conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, meus amigos, muito boa noite. De retorno para aqueles que estão sobrevivendo a esse momento de congestionamento aí no trânsito, né? E aqueles que já não se perderam no trio, chegaram aqui. Bom, ou se encontraram no trio, nada contra. Estamos aí de regresso para continuar. Como falamos na semana passada, e eu tenho visto que tem algumas pessoas que não frequentaram semana passada, estão aqui. Nossa alegria, e aí com agradecimento do nosso Luiz, José Milani e o próprio Danilo, que nos autorizou a fazer registro desses estudos, a fim de atender uma demanda e algumas solicitações que nos foram formuladas para o encaminhamento desse conteúdo que a gente estuda aqui na rede mundial de computadores, a fim de que aqueles que não possam estar aqui possam ter acesso, aqueles que não têm condição de participar de um grupo de estudo como esse, possam ter acesso ao conteúdo. O objetivo meramente é esse,
e nós ficamos muito felizes por socializar, ou por tentar socializar esse conteúdo, que ainda vai ser avaliado, vai ser analisado nesse sentido. Hoje a gente está com algumas limitações, como a Norma já falou aqui, algumas limitações aí no circuito elétrico da casa, tem alguns problemas que estão sendo aí ajustados, por isso essa penumbra. Eu confesso que fiquei alegre em relação ao ventilador, porque como eu disse semana passada, eu sou um pouco João Gilberto, né? Então, sou um pouco excêntrico, e esse silêncio me faz muito bem. Mas eu compreendo que os homens com alta taxa de testosterona e as mulheres que estiverem no climatério vão passar por uma espécie de prova ou expiação, mas todos nós, entre mortos e feridos, vamos sobreviver. Quando o Norman falou sobre 2012, criando o grupo, eu fiquei, meu Deus, nessa época eu já mexia com o espiritismo. 2012, eu era uma criança, mas vamos... Devia ser só um gatinho na época, mas enfim. Eu vou pescar em casa se for essa data mesmo. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Paramos aí no capítulo 14, item... Norma, que sabe mais do que eu. Nós iniciamos este ano, este semestre, com o 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje tem mais novo do que velho aqui. Então, é o honra a teu pai e a tua mãe. Iniciamos, antes de prosseguir, quando nós terminarmos o 28º capítulo, nós retornamos para o primeiro. É assim, não é sistematizado, mas é corriqueiro. Entenda se puder. Então, nós lemos e estudamos a piedade filial, que é no item 3, e fomos até só o 3. Vamos prosseguir agora com o item 4. Todos abriram já? O que eu acho interessante é que nesse capítulo aqui, aliás, tem muita coisa interessante, né? Mas nesse capítulo aqui é interessante que a gente falou isso semana passada. Allan Kardec parece conectar Velho e Novo Testamento, né? Até porque há sempre uma tradição de priorizar o Novo. É óbvio que o Novo Testamento tem a revelação aí espiritual feita por Jesus, né? O Espiritismo, ele procura examinar a primeira, a segunda e se coloca como a terceira revelação. Depois a gente pode explicar um pouco isso, até porque a gente já passou por esse tema, esse capítulo, né? Que é o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec examina as revelações divinas, né? Que são, na verdade, matizes de uma abordagem da providência, né? Que na verdade são 3 grandes revelações de caráter universal, mas em verdade a divindade o tempo todo está revelando, né? Como diz Kardec em A Gênese, o termo revelare em latim significa levantar o véu, e o tempo todo Deus revela parcelas da verdade às criaturas, não apenas na alçada da ciência, da espiritualidade, mas se a gente for pensar, por exemplo, no conhecimento de maneira geral, né? Não apenas na religião, aliás, mas no conhecimento de maneira geral, na ciência de maneira particular, né? E os grandes homens que vieram para alargar a compreensão do mundo eram inspirados por Deus para tentar entender fatias da lei divina, que também se manifestam nas expressões da matéria, né? A ciência, inclusive, estuda as leis da matéria, que não deixa de ser também leis de Deus, né? Então, é interessante porque essas são 3 revelações de caráter universal. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do Espiritismo ser a terceira revelação, porque mereceria um exame à parte. A gente já fez algo assim no primeiro capítulo. Mas é interessante pensar que nesse capítulo 14, aliás, nota curiosa, o capítulo 13 que a gente examinou, da mão esquerda e da mão direita, da caridade benevolente, da caridade modesta, que fala muito sobre atendimento ao próximo, sobre a caridade moral e material. O capítulo 15 é fora da caridade e nossa salvação, é o capítulo sobre a caridade por excelência, e no meio dos dois está honrar pai e mãe. Né? A cronologia e a didática que Kardec seguiu.
né? Falava sobre a beneficência, atendimento ao próximo, honrar pai e mãe, e aí faz uma série de conexões com a temática de família, e mais tarde fora da caridade não salvação, que é o capítulo subsequente. O interessante é que nos 2 itens que começam esse capítulo, que nós citamos na semana passada, um deles é a alusão aos mandamentos, né, que é a expressão máxima da lei, está lá em Êxodo, e o outro é Jesus citando esses mandamentos, falando sobre esses mandamentos num diálogo, se não me engano, com um fariseu. Né? Citando, inclusive, honrar pai e mãe, que foi proclamado por Moisés. Ora, nós estamos aí diante de uma colocação que é muito relevante, que é o próprio Jesus fazendo conexão da sua mensagem com o velho. Né? Ele disse isso: não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. E o tempo todo ele fazia conexões com a lei. Emmanuel, o Espírito Nobre, na obra O Consolador, vai dizer que o Velho Testamento é a pedra angular e o edifício que constrói da nossa libertação é o cristianismo. Mas a pedra angular, ou seja, a estrutura de base, é o Velho Testamento, porque ali está em germe as grandes verdades que o Cristo iria desenvolver. Então a gente não pode negar, até no movimento espírita existe às vezes um certo preconceito com relação ao Velho Testamento, como se o Velho fosse uma coisa obsoleta, não servisse para nada. A gente já falou aqui que não é bem assim. E o próprio Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai dizer o seguinte: é claro que o Velho Testamento tem uma linguagem apropriada para a época. A grande vantagem, o grande salto do Antigo Testamento foi reunir a sabedoria espiritual esparsa, inclusive no Egito, reservada a sacerdotes e a gurus, a iniciados nos mistérios, aqueles que adentravam as pirâmides, com linguagem esotérica, mística, complexa. Qual foi a grande relevância do Antigo Testamento, especialmente Moisés? Pegar tudo isso e traduzir isso numa linguagem simples para o povo, porque a população entendia a mensagem mosaica, né? A população compreendia porque era acessível, e sistematizar tudo isso, retirando as superstições, os excessos, né? As crendices, e formular tudo isso em um conjunto de leis, né? Que em termos didáticos fica mais claro para que a criatura compreenda. É óbvio que houve algumas colocações meramente humanas da época, culturais, né? Mas havia muita verdade espiritual ali, né? E o salto qualitativo de Moisés não é apenas um monoteísmo, porque a gente pensa, não, a partir de Moisés e a partir ali do Antigo Testamento, a primeira revelação de caráter divino universal seria um monoteísmo, seria. Mas não é apenas isso, não é apenas uma postura de mudança religiosa diante da crença no sagrado, mas é também a ideia de que não há vários deuses, mas há uma força apenas na qual se concentra o universo, mas também essa força é um grande legislador, ou seja, estabelece leis, né, de equilíbrio, né, de equidade no universo, né? Ainda que a gente possa questionar em alguns momentos, e a gente possa até filosoficamente debater isso, como é que é isso em termos atuais? Quer dizer que Deus está aprisionado na sua lei como legislador humano? Né? Será que Deus não age a despeito das suas leis? Aí é uma conversa para a gente passar a semana de carnaval aqui. Eu acho que nem todo mundo quer isso. Mas é interessante isso porque Moisés estabelece Deus como um grande legislador, que estabelece suas leis, né? E há leis de maior e de menor importância que devem ser avaliadas, né, na conceituação mosaica. E uma outra questão que Kardec coloca aí nesse texto que acabamos de ler, o item 4, que estabelece compensações materiais para o respeito e o desrespeito dessas leis. Então, a depender do tipo de conduta, a pessoa teria punições ou benfeitorias, né, ou seria abençoado na terra, na vivência material. Né? Dos primeiros mandamentos que Moisés faz essa alusão é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe dos 10 mandamentos é o primeiro, é o 4º mandamento, mas é o primeiro que faz alusão a uma compensação material. Honrar pai e mãe a fim de terdes longos dias de vida na terra. Então, é essa colocação, que ele mais tarde vai repetir em outras compensações materiais, né? A ideia de que o hebreu fiel
seria aquinhoado com as bênçãos materiais, teria conforto financeiro, digamos assim, né? Seria abençoado por Yahvé através das suas posses, né? Da sua prosperidade material. Era a mentalidade que existia na época. Tanto é que o patriarca feliz, pelo menos, deve ter 2 escravos. Então era mais ou menos essa a ideia. Veja que a ética de Jesus vai destoar disso, é claro. Vem inclusive na contramão disso, né? Mas Jesus também se apropria de alguns elementos da lei. Não nega que Deus é um legislador. Em nenhum momento Jesus retira a função de Deus de estruturação das leis que regem a nossa vida, que regem a vida no universo. Inclusive, em alguns momentos, Jesus ratifica isso, citando a lei, que Deus é um legislador. Só que Jesus desenvolve o pensamento mosaico, dizendo que, atravessando as leis, está o amor. Né? Então, Deus é um legislador amoroso. Né? Na verdade, Jesus desenvolve de tal forma que em alguns momentos ele deixa entender que a justiça divina é também amorosa, porque justiça e amor é uma coisa só. Kardec vai colocar isso em lei de justiça, amor e caridade, porque nós é que dividimos, né? Justiça de um lado, amor do outro, né? Mas na sua mais alta essência, na sua pura essência, justiça e amor andam juntos, porque uma medida, por exemplo, a medida de justiça é uma medida que promove a harmonia, que fomenta bem-estar. Em tese deveria ser pelo menos isso, né? Em termos jurídicos, né? Eu implemento uma lei para que as pessoas possam viver bem em sociedade e viver melhor. Então isso é uma medida de justiça, mas também é uma abordagem de amor. Porque, já falei isso aqui, vou falar novamente, a gente vai voltar nesse assunto para aprofundar. Amor é um fenômeno muito mais complexo do que a gente imagina. A gente pensa em amor ainda com aquela reminiscência de Eros, de Afrodite, da mitologia grega e do amor meramente romântico. Mas o amor tem nuances bastante sofisticadas, bastante bem elaboradas, né? E Jesus o tempo todo ele faz alusão a isso, que Deus é um legislador, né? Deixa entender isso, mas é um pai amoroso, né? Daí a expressão que a gente citou na semana passada, Abraão, o pai material, para que o hebreu pudesse entender o pai divino, o pai de todos nós. Tinha um caráter pedagógico isso, né? Daí os anciãos, o pai, o patriarca, né? Jesus, em muitos momentos nas suas parábolas, utiliza a expressão do patriarca, né? E em muitos momentos ele deixa a entender que Deus é um patriarca, mas um patriarca diferente. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, Haroldo Dutra Dias adora citar um autor que eu gosto muito, embora seja um autor que já desencarnou, se não me engano ele desencarnou em 1972 ou 75, Abraham e Joshua Heschel. Foi um grande rabino judeu que viveu no mundo israelita, no mundo judeu, portanto tinha a noção da cultura judaica, porque a partir da década de 50, da metade do século XX para cá, com os manuscritos do Mar Morto, sabe o que os teólogos perceberam? A gente cometeu um erro crasso ao longo dos séculos. A gente sempre examinou os textos bíblicos sem considerar a cultura hebraica. Se a gente for parar para pensar, mentes geniais, que nos deram, claro que nos deram contribuições valiosas, mas não tiveram o suporte da compreensão do mundo hebraico. Quer ver eu citar algum? Lutero. Lutero foi genial, inclusive é considerado o pai do idioma alemão, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, deu tanta contribuição nas suas considerações, na sua teologia, mas não sabia a cultura hebraica. Hoje é considerado uma aberração isso. Na época não, como outras pessoas que contribuíram muito. Joshua Heschel, ele era rabino hebreu, e ele lançou um livro chamado O Deus à Procura do Homem, que ele faz uma análise do filho pródigo. Interessante que Joana de Ângeles, em uma das suas obras mais recentes da série psicológica, eu não vou lembrar agora qual, eu acho que Em Busca da Verdade, ela faz também uma análise psicológica sobre a parábola do filho pródigo. Joshua Heschel vai dizer o seguinte, vai falar um negócio que os padres católicos e os pastores protestantes vão ficar perguntando por que a gente não pensou nisso antes. Porque quando a gente examina a parábola do filho pródigo, a gente pensa o seguinte, a gente sempre examina olhando o filho mais velho ou o filho mais novo, os dois filhos, principalmente o filho que sai. A gente examina do ponto de vista do filho. E Joshua Heschel chega à conclusão seguinte, o problema é que a gente não examina o pai.
A postura do pai. E aí ele vai dizer, na época de Jesus, a postura daquele pai era uma verdadeira aberração. Um patriarca sair correndo para abraçar o filho, beijar o filho, fazer uma festa pelo filho ingrato que rompeu com o pai, que pegou parte da herança e se foi. Quando Jesus declarou essa parábola, ninguém percebeu que ele estava declarando para judeus. E para judeus aquilo soava muito estranho, um patriarca fazer isso. Um patriarca não fazia isso. Ou seja, Yoshua Heschel chegou à conclusão que não era o filho saindo e depois buscando Deus. Era Deus buscando o filho o tempo todo. Era o amor de Deus buscando o filho. Não é essa ideia de que, eu já citei aqui, né, que Paulo dizia que em Deus estamos mergulhados, em Deus nos movemos. E ainda que a gente queira sair de Deus, não é possível, porque não tem fora. Não tem fora de Deus. Né? Mas não é só isso. Não é só isso. Não é sair de Deus, porque a gente está mergulhado no próprio psiquismo de Deus. Mas é eu não querer, eu até saber que Deus existe, eu até conceber Deus, mas eu não querer me interagir com Ele. Eu brigar com Deus, apesar de saber que Ele existe, e execrar Deus. E ainda assim, Deus está à procura, à nossa procura. Essa mais ou menos a mentalidade. Daí a alegria do pai em resgatar um filho no caminho errado, mais do que se alegrar com aqueles que já estão salvos. Então é mais ou menos essa ideia, essa mentalidade. O que é que Jesus estava ensinando para o hebreu? Que Deus era um legislador, mas era um legislador diferente. Que na sua humildade, a humildade do Criador é tão grande que ele se manifesta de maneira invisível o tempo todo, chamando as criaturas para ele. Então era mais ou menos essa ideia. Aí, por exemplo, Jesus senta, conversa com fariseus e ensina a parábola do bom samaritano. Que, aliás, era um diálogo sobre a lei. O fariseu perguntava a Jesus sobre como é que era a lei, qual era o mandamento da vida eterna. Veja que coisa interessante, ele estava pegado ao formalismo. Ele queria um mandamento, como se fosse assim, uma espécie de link que acessava a divindade, né? Já que religião, religare em latim, significa ligar, vincular, como diz Kardec, dá a ideia de laço, né? Eu podia dizer, em termos atuais, Wi-Fi, Bluetooth, né, conexão sem fio, ou seja, religião tem a ver com conexão. Né? É por isso que é difícil. Né? Haroldo Dutra Dias costuma dizer o seguinte, relacionamento já é difícil. Qualquer tipo de relacionamento já é difícil, de amizade, conjugal, social, a gente já tem tanto problema. Agora imagine relacionamento com Deus, que não tem isonomia, né? É o Criador e a criatura. Né? É uma distância infinita, né? Porque é infinito dos atributos com o relativo. Então, veja como é complicado relacionar-se com o sagrado, relacionar-se com Deus. Essa é a mentalidade da religião. Então, quando ele conversa com os fariseus perguntam, os fariseus queriam perguntar de uma senha, né? Como se religiosidade fosse apenas a prática ritualística. Senta aqui, faz a prece final de olho fechado, faz a prece inicial, prece final, dá um passe e depois vai dançar Macarena. Então, quer dizer, essa ideia da prática exterior, né? Que Jesus tentava combater ali, através dessa ideia de que enquanto o fariseu estava querendo incitar ele, para ele citar o mandamento da lei, etc., para ele dizer alguma coisa, e Jesus diz, o que é que está escrito na lei? Né? E aí depois ele desenvolve, é amar o teu próximo? Quem é meu próximo? Né? Ou seja, estava muito apegado à letra, ao formalismo, a alguma coisa que pudesse levá-lo assim, instantaneamente ao reino dos céus. Né? E aí a parábola do bom samaritano, quando Jesus conta, é como se Jesus quisesse dizer para aquela pessoa, você quer encontrar Deus? Se compadeça do próximo. Volte-se para o próximo que você está mais perto de Deus. Porque na parábola do bom samaritano, não é à toa que ele coloca o levita que passa, o levita era um homem da religião, o sacerdote do templo, que era um fariseu, né? Quem estava acima inclusive do levita, passa e não ajuda o homem caído, que é um estranho, né? Como diz Chico Xavier, a gente não sabia a orientação sexual dele, o time que torcia, a condição econômica, se era PT, PSDB, PMDB, ou seja, sei lá quem for, não sabia nada. Só sabia que era um homem jogado na estrada. É de propósito Jesus fazer isso, né? E aí um samaritano que passa, que é considerado uma pessoa de má vida até, Jesus quis dizer que aquele samaritano estava mais conectado com Deus do que os outros religiosos.
ainda que nem soubesse que Deus existia. Porque às vezes a gente está conectado com Deus sem saber, sem nem ter religião. Então, esse diálogo que Jesus estabelecia com os fariseus era para dizer que Deus é o legislador, que Moisés tinha razão. Só que, acima das leis mosaicas e nela também, está embutido o amor como sendo a formatação de tudo. E as leis são consequências disso. O que é que Allan Kardec vai perceber em O Livro dos Espíritos? Lei divino-natural, primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Kardec quer questionar a lei divino-natural e chega um momento que os Espíritos dizem assim. Ele pergunta, a lei divino-natural pode ser dividida em lei de sociedade, lei de liberdade, lei do trabalho, lei de conservação, de destruição. E aí começa a dizer todas as leis. E aí os Espíritos disseram assim, sem dúvida, você pode dividir tudo isso, que foi o que fez Moisés. Mas a lei é uma só, que é a lei de amor. Então, todas as leis que a gente entende são reflexos, são desdobramentos dessa lei. Ora bem, mas o que Jesus veio nos falar, meus amigos, de mais importante nisso tudo é o seguinte: Deus é um Pai amoroso, existem compensações, como Moisés falou, existem compensações, só que aí Jesus vai dizer o quê? Que as compensações não são nesse mundo. Aí ele dá um salto qualitativo em relação a Moisés. Qual é a compensação? A compensação é numa vida futura, no mundo para além da vida material. Moisés estabeleceu uma compensação agora porque tratava de crianças. Né? Para crianças, a criança é imediatista. Ela não quer saber do amanhã. Ela quer saber se ela recebe o castigo agora ou tem um brinquedo. Aqueles indivíduos eram crianças espirituais. Se falasse numa vida futura, aquilo não afetaria a moral deles. Então, estabeleceu compensações na terra, materiais. Kardec vai dizer, quanto mais o indivíduo é materializado, mais ele concebe Deus e a vida após a morte material. Quanto mais ele se espiritualiza, mais espiritualizada, menos material é a vida espiritual. Então, nós percebemos que as compensações que Jesus coloca é numa vida futura, é após a morte. Aí que está. Só que Jesus não explica como é que é isso. O Espiritismo é que explica como é que se dá após a desencarnação. Né? Por isso que Kardec vai dizer que é a terceira revelação, que só, de alguma forma, desdobra numa linguagem atual para que a gente possa entender. O que eu queria falar aqui é o seguinte, o termo irmão, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? O termo irmão, na época de Jesus, tinha outras conotações que às vezes a gente não dá aqui. Né? O irmão era irmão de Ra, era irmão da tribo. Eu comentei isso na semana passada das tribos. Né? A ideia das tribos era uma vida tribal. Então, o respeito pelas tribos, pela genealogia. Né? Então, existia isso. Honrar pai e mãe, no sentido profundo da palavra, também significava, na época de Jesus, o respeito pelos ancestrais. Reconhecer e valorizar as gerações anteriores. É como se a gente estudasse, por exemplo, a história da música e percebesse que Brahms não seria Brahms sem Beethoven, Beethoven não seria Beethoven sem Mozart e sem Bach, e Bach não seria se não houvesse Monte Verde. Einstein não seria se não houvesse Newton antes, e Newton bebeu de uma série de outros pensadores e teóricos da futura física linear. E assim por diante. Ou seja, nós sempre temos influências anteriores, ancestrais, sem nos darmos conta, estamos sendo influenciados. Então, é mais ou menos essa ideia do respeito pelos ancestrais, o respeito pelas gerações anteriores. Né? E esse respeito era algo muito valorizado, muito caro. É claro que refletia também nos pais biológicos, mãe e pai, né? Existia isso. Agora, é interessante porque eu citei na semana passada, mas não desenvolvi. Quando a gente pega o Evangelho de Mateus como hebreu, quando ele começa a citar, parece um negócio chato, né? A genealogia de Jesus. Jesus, filho, neto de não sei quem, bisneto, e que foi filho de tal e tal, e faz uma genealogia, porque era valorizada essa tribo, essa ideia, né? Eu citei aqui da lei do levirato, né? Eu comentei aqui a lei do levirato. E Mateus cita uma série de nomes, e os estudiosos perceberam o seguinte, que na citação de alguns nomes que Mateus faz, Mateus cita algumas mulheres, o que era estranho citar mulheres na genealogia que citava sempre o nome do patriarca. Né?
E aí, quando os estudiosos do manuscrito do Mar Morto começaram a investigar, perceberam que aquelas mulheres que foram citadas por Mateus, veja que coisa interessante, né? Não foram citadas por acaso. Não foram citadas por acaso. Uma delas é Tamar, que é citada. Quando a gente vai ver a história de Tamar, né, que engravidou de uma maneira mal vista, era mal vista, foi considerada prostituta, ia ser apedrejada porque engravidou de uma forma. E aí Mateus está fazendo alusão a Maria, que engravidou de maneira inusitada, que gerou a desconfiança do esposo e que houve aquela manifestação espiritual. Eu não vou aqui entrar em mérito de dogmas a esse respeito, porque o Espiritismo não aborda teologicamente dessa forma, mas a ideia do espanto, da gestação de Maria, etc., que era uma espécie de alusão fazendo a Tamar, né? É como se Mateus quisesse dizer o seguinte: se José desconfiasse de Maria, da sua fidelidade conjugal, ele poderia levá-la ao apedrejamento público na época. Veja como está conectando com a família de Jesus, os ancestrais de Jesus. Aí cita uma outra mulher, a Abdá, se não me engano. A história dessa mulher é muito interessante, né? Porque ela era nora de Judá. Lembram de Judá? Da tribo de Judá? Que Jesus deveria pertencer à tribo de Judá. Ela era nora de Judá. Judá tinha uma série de filhos, né? Teve uma série de filhos, como a gente comentou aqui, né? Só que ela ficou viúva. Ela ficou viúva do filho de Judá. E pela lei, lembram da lei do levirato? O próprio Judá, o próprio sogro, que era o maior patriarca, deveria encaminhá-la para que ela casasse com alguém da sua família, quiçá um outro filho seu. Só que Judá não quis. Judá manteve ela um pouco assim em quarentena, né? Manteve ela ali na expectativa, tinha uma certa reserva em relação a ela, né? E o tempo foi passando, e ela, como uma mulher, como todas as mulheres muito espertas, fez um estratagema bastante astuto, né? Ela ficou numa encruzilhada onde o patriarca passava, se vestiu de prostituta, se travestiu de prostituta e esperou a passagem de Judá. E como Judá era uma pessoa assim muito correta, muito boa publicamente, mas às escondidas tinha os seus negócios, né? Resolveu ter uma noite com ela, né? Deitar com ela, como diz a Bíblia. Eu acho interessante deitar, eu fico pensando assim na academia fazendo abdominal. Mas, enfim, então passou e quis se deitar com ela, né? E ela ali vestida de prostituta, só que ele não tinha dinheiro para pagar. Olha que problema, não tinha nem dinheiro para pagar o programa. E aí houve, portanto, aquele contato e ele disse: escuta, eu não tenho dinheiro para pagar. Não tem problema não, você me dá o seu cajado. Os cajados do patriarca tinha inclusive o nome dele, né? Era personalizado. Você me dá o seu cajado como uma espécie de joia empenhada, né? E depois você me paga oportunamente, né? E aí teve com ele, se envolveu com ele, ficou com o cajado, ele voltou, depois pediu para um servo ir pagar, etc., às escondidas, e o servo não encontrou, e voltou, disse: não tem ninguém. Tem sim, resolva logo esse problema, meu cajado está com a mulher, etc. E aí ela aparece, mais tarde, como Tamar, com o cajado dele, e disse: olha, diga meu sogro que o meu ventre carrega um filho do dono desse cajado. Ela engravidou do próprio Judá, que mais tarde foi incorporada como uma das esposas dele. Portanto, fazendo parte da tribo ali. Então, Mateus cita essa mulher como referência da família de Jesus, né? É como se dissesse: sua família não tem problema não, é toda perfeita. A família de Jesus tinha problema. Se a sua é o supra-sumo, a família de Jesus não. A família de Jesus tinha problema. Estou falando da família fisicamente, né? A linhagem genealógica, né? O que é que Mateus está brincando com essa ideia? Está dizendo que há a família dos laços corporais e há a família dos laços espirituais, né? Que é o que Jesus coloca na sua mais alta expressão na passagem que diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E Mateus, os evangelhos sinóticos, todos eles têm essa passagem. É interessante que o evangelho de Lucas não é citado por Kardec, é o capítulo 8 de Lucas, mas está lá de uma forma muito diferente, né? Parece realmente Maria ali falando a Lucas, né? A narrativa de Maria de Nazaré, porque detalha mais essa questão de: a mãe e os seus filhos foram até ele, encontraram uma multidão que o impedia de chegar até ele, teve que ser notificado, né? Ou seja, havia uma multidão. Tudo indica que Jesus estava em Cafarnaum,
É provável que a casa era de Simão Pedro. Havia uma multidão que normalmente recorria àquele casebre para ter contato com o mestre. No Evangelho de Marcos, por incrível que pareça, eu citei que o Evangelho de Marcos é o mais sucinto, mas nessa passagem é o Evangelho que mais detalha essa passagem. No Evangelho de Marcos, porque é Pedro falando, né? O Evangelho de Marcos narra detalhes antes, e há um detalhe no capítulo anterior a essa passagem que diz assim: começaram a dizer que ele tinha parte com Satanás, começaram a falar que ele era dominado pelo demônio, ou seja, e aí cita uma série de calúnias e difamações em torno de Jesus. O que é que a gente conclui dessa história? Que as pessoas começaram a falar mal do Cristo, começaram a malhar ele, e essa notícia, esse comentário deve ter chegado a Nazaré, que era onde a família de Jesus, a família biológica de Jesus estava. Nazaré para Cafarnaum são 30 quilômetros. Eram 30 quilômetros. Então, é algo relativamente perto. Eles ficaram sabendo, nesse meio tempo o Evangelho fala de uma conversa de Jesus com os escribas. É provável que psiquicamente, aqui como espírito, eu acredito que psiquicamente Jesus soubesse da chegada dos seus familiares, aproveitou para passar uma lição, né? É interessante que a gente para examinar e percebe o seguinte, que Jesus foi rejeitado, entre aspas, pela sua família biológica, por grande parte da sua família biológica, né? Os irmãos por parte de pai, porque a tradição diz que José era viúvo. Portanto, irmãos de Jesus, já que Jesus seria o primeiro filho de Maria e não narra mais outra gestação, é bem provável que são irmãos por parte de pai. E que, em alguns momentos, até tramavam contra ele, como diz Allan Kardec, né? Há determinadas alusões. Tanto é que, em determinado momento, Jesus sai de Nazaré e não volta nunca mais, né? Talvez para, inclusive, a repercussão da sua mensagem não recaísse sobre a sua família, né? Não envolvesse a sua família. A verdade é que os familiares rejeitavam-no em grande parte. Quando a gente lê, se a gente for ler Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Emmanuel, a gente vê o seguinte, que a família de Jesus, biológica, ignorava em grande parte a grandeza da sua missão. A missão de Jesus era ignorar, inclusive a própria Maria. Embora fosse um espírito de escol, e não se pode amar o filho e desprezar a mãe, ela foi a criatura que ofereceu os elementos materiais para que ele pudesse utilizar uma forma física e, portanto, a qualidade desses elementos genésicos eram de natureza superior, eu acredito. Era um espírito de escol, mas na experiência material e na função de mãe, era uma mãe olhando o filho. Era a ternura e o devotamento maternal. É natural. Era o amor de mãe ali falando. E a princípio não compreendeu a grandeza da missão do filho. Depois ela percebe. Depois ela tem noção. Mas a princípio ela não percebe a grandeza da missão do filho. Os espíritos falam isso, Kardec cita isso nesse texto. E mais interessante é pensar o seguinte. O movimento que a família de Jesus faz para alcançá-lo não era movido por intenções positivas. Primeiro, Joana de Ângeles em Jesus e a Atualidade diz o seguinte, Jesus Evangelho, a luz da psicologia profunda, diz o seguinte, ele já tinha quase 30 anos, ou por volta dos 30 anos. No Oriente, com essa idade, o filho já se desobrigou dos papéis e das tarefas para com a família. Manteve a família, estruturou, e ele realmente trabalhou na carpintaria do pai, a gente sabe disso, e deve ter oferecido ali a estrutura para a mãe viver bem. Ele estava desobrigado, no Oriente, já passou do tempo de casar no Oriente, né? O casamento era feito bem antes, antes dos 20 anos, homem e mulher se casavam. Então já estava fora do padrão de se casar com 30 anos. E já não tinha, portanto, deveres de filho, pelo menos deveres sociais, para com a família. Aquela busca dos familiares era movida por um caráter opressor, diz Joana de Ângeles em Jesus e a Atualidade. Havia uma intenção de controle, de exercer controle sobre Jesus. E é aqui que eu quero entrar.
Lembra que na semana passada eu falei que os estudiosos de família dizem que a família é estruturante, é fonte de saúde, é fonte de interação, é o meio de desenvolvimento social, psicológico, é a origem ou a referência que a gente pode, às vezes, que é o meio que a gente, às vezes, desenvolve saúde, que a gente, às vezes, aprimora-se, que a gente enriquece emocionalmente. A família é um grande laboratório, mas a família também é fonte de adoecimento, né? Eu não vou aqui apelar para os pessimistas, né? Tolstói dizia que cada família é infeliz da sua maneira, mas a verdade é que a família tem essas diferenças, né? Esse paradoxo familiar. A família é fonte de adoecimento, mas ao mesmo tempo a gente não passa sem ela. E todos nós somos marcados, direto ou indiretamente, pela nossa história familiar. A história familiar nos influenciou de alguma forma, né? Daí a psicanálise, a psicologia tanto aborda essas marcas inconscientes, né? Que ficaram em nós e que ficam em nós e que vale... Aí os psicólogos hoje tendem a dizer que o mais importante hoje é o que é que eu faço com isso. Como é que eu respondo a isso? Né? Eu não sou vítima determinista daquilo que os meus pais, os meus parentes ou as figuras parentais fizeram. Mas como é que eu respondo a isso? Né? Quando eu falo respondo emocionalmente, inclusive. Daí o conceito de resiliência. Né? Alguns respondem bem, outros... É claro que há estruturas psicológicas mais frágeis, que não têm condição de responder, pelo menos de maneira imediata. Pode até trabalhar para depois responder bem. Né? Mas o honrar pai e mãe passa por isso. Um trabalho emocional de eu conseguir valorar mesmo aqueles que não merecem ser valorados. Porque não podemos negar que há pais e mães que foram só reprodutores. Né? Mas ainda assim eu conseguir me harmonizar emocionalmente com isso, é conseguir deixá-los lá e conseguir viver livre minha vida. Um pai violento, uma mãe agressiva, pais abusivos, né? Pais que extrapolaram, inclusive, o limite da dignidade humana, pais que violentaram suas filhas. É óbvio que estamos diante de um drama que tem raízes, inclusive, reencarnatórias, espirituais, né? Mas aqui a gente tem uma outra questão. Nas terapias sistêmicas de família, é comum os teóricos de família falarem o seguinte: quando um indivíduo da família, um membro familiar, principalmente numa família que é disfuncional, uma família que está em desequilíbrio, quando esse membro começa a mudar de padrão, dizem os terapeutas de família, afeta todo o sistema familiar. Sabe o que é a tendência da família? Pegar esse membro e puxar ele para o padrão anterior. Ou seja, tentar de alguma forma fazer com que ele volte ao mesmo comportamento de antes, porque às vezes o sistema não suporta a mudança dele que está afetando, mudança positiva às vezes, pode ser mudança negativa também, mas via de regra a gente pensa numa mudança de padrão sensível. Por exemplo, um indivíduo da família que é um idealista, que tem uma causa social, humanitária, não precisa nem ser religiosa, espiritual, mas uma causa de vida. Aquilo gera estranhamento, a família de maneira geral não se sente confortável e tenta sabotá-lo para que o equilíbrio do sistema volte à homeostase, ainda que seja uma homeostase doentia, mas que volte. O que isso quer dizer? Que é mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com a família de Jesus. Não compreendendo a grandeza dele, queria puxá-lo para o padrão vulgar, convencional, humano, né? Então a família tem isso. A gente vê Chico Xavier, quanta incompreensão sofreu na família. Do próprio pai, seu José Xavier, que não tinha a condição de entender a tarefa de Chico. Né? Os irmãos, um dos seus irmãos causou muito problema a ele. A ponto dele, inclusive, foi um dos motivos que ele saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. Muita gente não sabe isso. Mas Chico se deslocou para Uberaba também por conta de uma questão com um irmão seu, né? Que inclusive declarou na imprensa que aquilo tudo era mentira, que a psicografia dele, que ele próprio falseava, que era um médium também, né? Mais tarde internou-se no sanatório e tocou fogo na própria cama, desencarnando por suicídio de uma maneira dolorosa, assediado por entidades negativas que queriam perturbar a missão do Chico. Para que não recaísse qualquer confusão mais da sua missão sobre a sua família, ele se transferiu com Valdo Vieira, na época, para Uberaba, né? Então, nós temos esses idealistas que sofrem, né? Que sofrem, às vezes, as incompreensões dos próprios familiares. Então, veja como a família tem esse paradoxo, né? Tem esse paradoxo. E aí, a gente pensa o seguinte: quando eu estava lendo essa mensagem, eu fiquei pensando o seguinte, amigos, quando a gente lê quem é minha mãe, quem são meus irmãos,
né? A lógica nos leva a pensar o seguinte: não, Jesus estava nos convidando à fraternidade universal, né? O conceito de família de Jesus era mais abrangente. Tudo isso está certo. Tudo isso está certo. Mas aí eu meditando numa mensagem de Emmanuel e pensando no texto aqui, tentando imaginar a cultura hebraica na época, tentando imaginar, naquela época ele falar aquilo, Kardec vai dizer, ele se aproveitou de uma oportunidade para passar um ensinamento. Mas aí quando eu li a questão, eu já tinha lido essa questão, 342 do livro O Consolador, Emmanuel pergunta, ou melhor, a Febe pergunta a Emmanuel, a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um convite à fraternidade universal? Olha o que Emmanuel responde. É um convite à fraternidade universal? Aí eu penso o seguinte, quando eu pego um texto desse, eu disse, Emmanuel vai dizer, sim, é um convite à fraternidade universal. Não. Emmanuel não fala aí. Não fala nem que sim, nem que não. Sabe o que Emmanuel fala? O Senhor se referia à precariedade dos laços de sangue. A precariedade dos laços de sangue. Estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Ora bem, é óbvio que o conceito de família de Jesus era mais abrangente, ele queria dizer isso. É óbvio que ele estava colocando os laços espirituais em predominância dos laços materiais. É óbvio que os laços de sangue não garantem afinidade. É uma conclusão lógica que a gente tira dessa mensagem. Laços de sangue não garantem afinidade. Quantas criaturas às vezes parecem mais irmãos nossos do que um irmão biológico? Em algumas situações a gente vê isso, né? Mas é importante saber que Jesus estava querendo dizer aos hebreus que valorizava tanto os seus, lembram? Irmão, próximo, era família só biológica, porque também tem um egoísmo familiar. A gente está treinando o amor mais amplo na família? É melhor do que isolado. A família é um grande laboratório para a gente desenvolver habilidades e competências. Mas é óbvio que às vezes a gente para em estágios desse sentimento de que só os meus, só a minha tribo, né? Só o meu clã. E na época de Jesus isso era muito forte. Então, é um convite à fraternidade universal? Mas como consequência. O que Jesus estava dizendo é que assim, os laços de sangue são fracos. Vocês, nesse nível de consciência, precisam dos laços de sangue para um dia poder olhar para o outro como olha para os laços de sangue. Porque os laços de sangue têm a ver com instinto, tem a ver com vínculos ancestrais, onde os animais têm uma preocupação com a prole. A gente herdou isso. E aí tem um cuidado material. Óbvio. Mas os laços de sangue não garantem experiências de afeto profundo. E mais ainda, laços de sangue são papéis. Aí o Espiritismo ajuda, porque são papéis. O papel que eu tenho de pai, de mãe, de filho, de esposa, de marido, isso pode mudar. Eu posso, inclusive, inverter papéis. Eu posso, inclusive, ir para outro clã que não é aquele. Do ponto de vista da reencarnação, isso muda. Então, são papéis temporários na experiência. Porque desencarnados, todos nós teremos afetos, mas o pai é o pai divino. Tem um amigo meu que é palestrante espírita aqui de Salvador, ele costuma dizer que é uma grande pegadinha essa coisa de família, né? Porque às vezes reúne seres que têm problemas entre si, né? E aí no laço de sangue, e o esquecimento do passado ajuda a isso, esse sentimento de pertencimento faz com que a gente engatinhe o futuro amor. Porque até na posse, por isso que eu estou dizendo que amor é um fenômeno complexo, até na posse existem rudimentos do amor. A gente pensa, claro, não é o amor sublimado do Cristo, que o Cristo nos recomendou, né? Mas, às vezes, o amor se manifesta em formas primitivas, ainda contaminado com as nossas paixões, com o nosso ego. Então, digamos assim, que são níveis, né? Aí, por exemplo, Chico Xavier costumava dizer que a gente contrai dívida no atacado e vai pagando a prestação. Por quê? Eu mato alguém, aí, numa próxima encarnação, eu recebo essa pessoa como filho, ou seja, eu tirei a vida, agora dou aspas, a vida, né? Só que essa dívida vai sendo paga aos poucos. Então, eu cortei a possibilidade da existência física e de todas as possibilidades que aquela criatura tinha. Agora, eu encaminho,
eu dou as noções de vida, eu direciono, eu tenho que lidar com o temperamento, com as reminiscências do passado dele com relação a mim, eu pago escola e morro pagando a escola, a mensalidade. Então tudo isso eu naturalmente vou pagando a prestação, aquela dívida que eu acumulei no atacado. Ora bem, quando eu desencarnar e ele desencarnar, ainda que a gente recorde da outra experiência onde a gente brigou, um matou o outro, nessa mais recente nós fomos pai e filho. Olha que jogada da providência divina. Então a família tem esse projeto, é um grande laboratório sim, a gente pode se desenvolver aí, só que não é o final. O final não são os laços de sangue. Se a gente conseguir na família desenvolver laços espirituais, aí a gente conseguiu o final. É isso que Jesus quer dizer. Por isso que Jesus volta e diz para os discípulos, aponta para os discípulos e diz: esses são minha mãe, meus irmãos. É claro que ele estava dando um ensinamento, dizendo que as criaturas devem se aproximar pelos laços do Espírito. Por quê? Porque quando desencarna, são os laços de Espírito que aproximam as criaturas. São os vínculos espirituais. Se eu tinha uma relação com alguém apenas por interesse financeiro, ou apenas por desejo sexual, Kardec vai dizer: eliminada a matéria, elimina o interesse. Não tem mais matéria, não tem mais interesse, que aproxima essas almas. E essas almas até se repelem. Então veja que coisa interessante. Aquilo que aproxima os espíritos são os vínculos espirituais, são os afetos que transcendem o corpo. A lei de afinidade, né? Que rege essa matéria. Exatamente. Aí, só para passar para ela, aí o honrar pai e mãe, o que é que Jesus quer dizer? Honra teu pai e tua mãe, ele não falou? Respeita eles, mas isso não quer dizer ser subserviente e se submeter a tudo. Porque a gente não pode também ceder ao ego e ao capricho de pais que querem exercer controle sobre nós de maneira doentia. É essa a questão: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Passa por tudo isso, né? Porque você pode, é como se Jesus estivesse dizendo: você pode respeitar a lei, honrar pai e mãe, mas isso não quer dizer que você deva perder a sua autonomia e sua capacidade de fazer escolhas, de ter a sua experiência, né? Paulo vai viver isso de uma maneira dramática, né? Quando olha o pai Isaac, ralado de angústia, porque o pai não conseguia compreendê-lo, vê-lo cristão daquela forma, né? E aí diz: sua mãe morreu ralada de angústia por você. Era mentira, mas havia morrido nesse íntere, né? E Emmanuel chega a dizer: ele parecia sentir a mãe ali presente, balançando a cabeça e estimulando o filho, a presença espiritual da mãe. E aí o pai diz assim: você escolhe ou essa seita cristã, que parece romper com os laços sagrados de família, porque você nem obedece mais seu pai, a cultura patriarcal, né? E ele, infelizmente, não podia compreender, não era nem má fé dele, ele estava dentro de uma outra cultura, era uma outra geração. Então você vai escolher agora: ou você fica com essa seita cristã e vai embora, ou você escolhe seu pai e eu recebo você aqui. Ele estava com fome, estava profundamente excluído, né? Foi rechaçado pelos fariseus de um lado e os cristãos do outro ficaram com medo de receber ele, porque achavam que ele estava disfarçado querendo matar todo mundo como perseguidor. Ele não tinha para onde ir, estava como um mendigo. Emmanuel fala que ele estava pele e osso, mais osso do que pele. Então ali, presente, e aí o pai, ele começa a chorar na frente do pai. Olha que ele era durão. Ele começa a chorar na frente do pai e o pai fala: ou eu ou seu Cristo. E aí ele tenta a palavra conciliadora ainda: meu pai, mas Jesus é bom para todos nós. Fora. E colocou o filho para fora de casa, embora amargurado, né? Então, quer dizer, é isso, né? Essas decisões. Diga. Eu ia falar isso, né? Para advogar, por exemplo, o livre-arbítrio, né? As nossas escolhas. Você falou muito bem, né? Perfeito, Cláudia. A gente fica imaginando numa cultura patriarcal, como era no século I, a dificuldade desses cristãos, desses mártires. Se hoje nós nos deparamos com certos dramas familiares, que Flávio desconhece muito bem por conta de sua profissão e de sua experiência de vida, como é difícil, às vezes, uma decisão fora, entre aspas, dos padrões normais, né? Tipo, um filho ter uma nova ideia, precisar sair de casa e ao mesmo tempo precisar ainda financeiramente dos pais e não ser entendido. Hoje, 21 séculos depois, a gente ainda acha que é difícil. Imagine
no século I. Cultura patriarcal. Eu tenho uma dúvida. Se essa frase de Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se isso denota a precariedade dos laços de família, o que dizer, por exemplo, no caso de Maria de Cusa ou de Lívia Leitúlia em relação com os Lentulus, que foram duas figuras femininas que entenderam e abraçaram a fé cristã e queriam largar tudo, e o Cristo, no caso de Maria de Cusa, disse não, continua com seu marido. Não seria honroso, nesse caso, que elas já tinham abraçado essa fraternidade universal, que elas abandonassem tudo e seguissem Cristo? Essa é uma questão importante. Joana de Cusa. Essa é uma questão interessante, porque a princípio elas entenderam justamente dessa forma, né? Quando Emmanuel fala que a precariedade dos laços de sangue em detrimento dos laços espirituais, porque os laços espirituais são mais fortes, mais importantes, né? Mas Jesus olha tanto para a Lívia, principalmente para a Joana de Cusa, né? Mas para a Lívia também ele faz uma abordagem um pouco semelhante, né? E para a Joana de Cusa ele aborda de uma maneira bastante contundente, até mais direta, né? Dizendo que aceitava o sacrifício e a abnegação dela e que um dia ela poderia se oferecer à causa cristã maior, mas ainda ela tinha compromissos no lar. E que, embora o marido devasso e cruel, instável e agressivo, a presença dela era importante ali temporariamente. É claro que era uma outra cultura, né? Não quer dizer que essa orientação sirva para todo mundo, né? Mas em algum momento a obra Boa Nova diz, mais ou menos com minhas palavras eu estou dizendo, se tu me amas, ama aqueles que estão contigo por enquanto, e depois eu lhe pedirei a vida. E, na verdade, mais tarde a gente percebe toda essa saga dela, né? Havia um compromisso ali, havia uma postura ali, que talvez ela não ficasse bem se ela rompesse antes, deixando para trás, principalmente o filho, né? Os dois filhos, principalmente um dos dois filhos, que precisava ainda do amparo dela. Cusa não sobreviveu muito tempo, acabou desencarnando de maneira dolorosa, até pela sua vida devassa e excessiva, né? E ela, inclusive, acompanhou a desencarnação com uma dignidade muito grande. E mais tarde pôde se oferecer ali na sua tarefa e na causa da propagação. Era como se fosse, digamos assim, um compromisso espiritual que ela tinha, que ela conseguiu aproveitar aquilo para crescer emocionalmente, né, para avançar emocionalmente, né, para agigantar-se espiritualmente, no caso dela. Lívia foi algo muito semelhante, né? Embora ambas, aí que está, ambas não se submeteram a ponto de renunciar à conduta cristã. Embora ficassem no lar, não aderissem ao movimento cristão dos apóstolos, dos discípulos, ainda assim mantiveram, a desgosto dos maridos, mantiveram a postura cristã dentro de casa, né? O que desagradava. Essa é a autonomia. Né? Quer dizer, tiveram autonomia de permanecer com o seu ideal, né? Com a sua conduta, com as suas posturas, mas no caso em pauta ali, talvez Jesus estivesse penetrando mais profundamente, sabendo que mais tarde elas poderiam se oferecer em regime de totalidade, né? Sem os compromissos da retaguarda. O que é que eu quero dizer? Que Jesus queria dizer naquele momento que, a pretexto de a gente buscar espiritualidade, a gente não pode negligenciar aqueles que precisam de nós no lar. Porque esse também é um compromisso espiritual. Por isso que eu estava falando para o Luiz, não é excludente, né? Não é o compromisso doméstico e o compromisso espiritual. Um anula o outro. Não. O compromisso doméstico pode ser também um compromisso espiritual, ainda que a gente tenha outros compromissos espirituais que transcendam o amor doméstico, o amor de família. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Quando Jesus disse para Joana, vai Joana, ser fiel ao teu marido, ele, pelo espírito que era, ele sabia que não era o momento dela com ele, com Jesus. Como Flávia disse, ela não renunciou à crença cristã intimamente no coração, ela conservou, mas no momento ela tinha um dever para com o infante, o intendente, tinha um dever social e familiar, porque também Jesus sabia qual seria o momento dela
com ele, da fidelidade dela com ele, que foi aos 66 anos de idade. Todo mundo conhece a história, né? Ela optou, em detrimento dos roubos do filho, ela optou em ser fiel a Jesus. Jesus sabia qual seria o seu momento de fidelidade, mas ela não sabia. Trazendo isso para os dias de hoje, nós vemos e sentimos alguns corações de esposas e de mães aflitas, principalmente quando se adentram a uma nova crença, como a doutrina espírita, se encantam. E, em detrimento do lar, vão para o centro. Está certo? Não está certo. Está errado. Em detrimento do lar, ir para o centro. Mas eu tenho tarefa. Eu sou passista. Eu sou médium. Mas em detrimento do lar, tem que estudar o capítulo 15 da Boa Nova. Vai, Joana, ser fiel ao teu marido. Se esta esposa, se esta mulher, se esta mãe conseguir conciliar as duas coisas, ótimo. Está aí o equilíbrio formado. Mas se o lar achando, se o marido diz, se você for, eu me separo, o que ela deve fazer? Não sei o que Flávio responderia no consultório. Eu nem sei se eu responderia. Eu nem sei se ele responderia. Mas eu, sem ser psicóloga, eu responderia, fica com o teu marido. Até porque não ficar com o marido é um egoísmo dela. É um egoísmo. Ou então, meu irmão, ela está entendendo de um modo errado a crença. A religiosidade não se aplica aí. Família é um compromisso sagrado. Fala primeiro de Flávio. Ele começou explicando isso, está nesse capítulo aí, não é? Existe também, que foi gerado da pergunta de Luiz, existem também os compromissos familiares. Ninguém sabe se esse laço aí iria ser só um laço familiar, né, naquele plano, né? Ou se poderia se transformar aquele grupo em laços espirituais. A ponderação que eu faço, que eu acho que é interessante, é que, por exemplo, quando a gente pensa na história de Lívia, que Patrícia citou, Joana também, né? Mas a de Lívia é mais emblemática nesse sentido, porque ele, como tinha o patrício romano, tinha uma autonomia muito grande. O hebreu também, o patriarca, tinha aquela coisa, até porque família, na expressão do povo hebreu, não era apenas os laços biológicos. A gente já falou isso, do tribo, das pessoas que iam se aglutinando, né? Daí quem é minha mãe, quem são meus irmãos, também tinha uma mensagem diferente. Mas o interessante é, por exemplo, Lívia com Públio, né? Públio, que é o próprio Emmanuel reencarnado, né? Ele tinha o direito até de matá-la. Ele falou isso no discurso com ela, né? Porque quem leu a história sabe que ele se sentiu traído, achou que ela tinha relacionamento com o próprio Pilatos, que estava tendo uma vida de prostituta por conta de uma calúnia que chegou aos ouvidos dele e que ele pôde ver algo que ele próprio concluiu erradamente daquela forma, e ela, cristã, não se defendeu, nem chegou a se justificar. Ele também não deu nem direito a ela se justificar. E no discurso muito pesado que tem na obra, em determinado momento, ele diz, entre outras coisas, o seguinte: eu só não mato você porque você é a mãe dos meus filhos. A partir de agora você vai ser tratada como serva, no absoluto desprezo, em um cubículo, um quarto, um dos menores na casa. Terá horários reservados para que os nossos filhos visitem você, porque eu acho que a sua influência é perniciosa para eles. E durante 25 anos foi assim. 25 anos ela ficou praticamente num claustro, só saindo para as pregações cristãs. Ele, durante 25 anos, ficou amargurado também, que ele sofreu, né? Por isso que eu estou dizendo, amor é um fenômeno muito complexo. Apesar disso, Chico confidenciou para alguns amigos, inclusive Arnaldo Rocha, que ele tinha relacionamento com outras mulheres enquanto isso. Mas, ainda assim, ele amargurado esse tempo todo, porque embora amando-a, fez isso, né? Porque a nossa leitura diz assim: se fez isso com a mulher porque não amava. É muito mais complexo do que isso.
Né? Tem muita nuance. A ponderação que eu faço é o seguinte: numa sociedade atual, a estrutura social de agora é diferente daquela época. Então, por exemplo, eu acho que a gente está citando aqui a mulher, mas vice-versa, os deveres do indivíduo para com a família, se atendidos, se bem atendidos, se bem requisitados, se a pessoa cumpre com seus deveres, isso não significa que ela deva se anular na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, só por um capricho do ego, de um parceiro, de um cônjuge. Aí é diferente. Então, se a pessoa é uma boa esposa, atende os seus compromissos como esposa, dá atenção, né, ao seu cônjuge, aos filhos, se não é negligente como mãe e como esposa, ela se submeter porque ele ameaça separar em função de um capricho porque não gosta do espiritismo, aí é uma questão de consciência pessoal. Mas as leis já permitem que ela tenha a sua autonomia. Né? E se ela decidir frequentar o centro e ele quiser separar, a questão é dela. A questão é dele. Né? O compromisso é dele. Se ele quiser romper com o laço, a responsabilidade espiritual nesse sentido é dele. Quem rompe os laços. Então, isso é importante, para a gente não achar que nos dias atuais a gente precisa ser escravo do outro. Né? Emmanuel, inclusive, examina isso em Vida e Sexo, né? No capítulo sobre casamento. Né? Que há deveres, mas ninguém é escravo de ninguém, especialmente na vida atual, na experiência social atual. Né? Isso é importante, né? Você queria falar, Luiz? Olha, eu já disse bastante que eu queria falar. Tá certo. Mais alguma pergunta? Eu queria só comentar assim, que na atual circunstância do planeta, que a gente sabe que está chegando a regeneração, embora a gente não saiba exatamente quando, mas a gente vê tanto conflito familiar no dia a dia, né, das pessoas, né, quem trabalha nessas áreas ligadas ao social, ao psicológico, vê muito isso. Então aí a gente fica pensando assim, gente, está tão distante, porque são tantos conflitos que a gente vê no dia a dia das pessoas, que a gente fica imaginando assim, quanto tempo ainda levará para essas famílias se harmonizarem realmente. Uhum. Né? Eu queria que você comentasse. Exato, é um laboratório que caldeiam várias experiências, né? Que apesar disso, Carmen, eu acredito que em alguns momentos esses conflitos que repontam atualmente são, de alguma forma, reflexos mais amenizados de hostilidades mais fortes anteriormente. Né? Imaginemos, por exemplo, inimigos que se hostilizaram e fizeram muito mal reciprocamente. Voltam e ficam brigando que nem gato e rato dentro da família, mas um não mata o outro, né? Não tem homicídio qualificado, né? Não tem... Então, é uma outra conjuntura em que briga a vida inteira, chega lá adiante, começa a rever a postura, a gente brigou tanto, mas, né, a gente conviveu, e a convivência desenvolve sentimentos. A convivência, e no atrito da convivência a gente desenvolve vinculações, né? Em todos os âmbitos, né? Desde o âmbito... Eu às vezes vejo até casais jovens no âmbito sexual, em que o vínculo é meramente sensorial. E para minha surpresa, eu até tinha preconceito antes, né? Eu tinha preconceito porque eu dizia, esse casal aí só é para se pegar mesmo, não tem mais nada do que isso, né? É só algo libidinoso, né? Mas às vezes eu vejo, para minha surpresa, experiências sensoriais que acabam resultando às vezes em laços de afeto, que começou em uma relação meramente erótica. Então a gente vê que o amor tem essas nuances. Eu não estou dizendo que esse é o caminho ideal, não é isso. Né? Mas o amor tem essas nuances, né? Então, eu acho que ainda assim, a gente vê uma família convivendo com problemas, com bate-cabeça, às vezes já é o amainar de conflitos mais fortes do passado, de dramas pesados. Quando eu examino, meus amigos, que até passa por cima do instinto animal de conservação e de proteção. Uma mãe que joga um bebê numa lata de lixo com placenta e tudo, é claro que ali tem raízes, eu sei que tem elementos hormonais, talvez tenha uma depressão pós-parto, talvez tenha uma alteração até psicótica, né? Às vezes por conta dos hormônios da gestação, que às vezes altera sensivelmente a mulher, né? Há casos até dramáticos mesmo, né? Mas é claro que isso é o efeito, porque é a reação material. Né? Porque uma mulher tem 2 gestações e uma é problemática, quer jogar o bebê pela janela, tem ideias esquisitas, e a outra é uma gestação muito calma.
Tem os hormônios, tem os elementos materiais, mas também tem raízes espirituais. Tem conflitos do passado que agora ressumam na experiência atual. Matrizes que estavam bloqueadas, que estavam ali no inconsciente e que agora são liberadas na experiência atual, né? E quantas outras coisas, Emmanuel vai dizer na obra Vida e Sexo, que às vezes, olha que negócio, às vezes o casal que na época do enamoramento era uma delícia, né? Que um e outro chamava o outro desses bichinhos pequenos, né? Eram os bichinhos. Depois os bichos começaram a crescer, né? Mas inicialmente eram uns bichinhos de pelúcia assim, bonito, né? E aí Emmanuel vai dizer assim, que há uma doce hipnose que passa despercebido. E essa doce hipnose, às vezes, do enamoramento do casal, eram os filhos que no mundo espiritual fazia a psicosfera do casal e que estimulava. Então, aquele amor ardente não era tão ardente assim, não. Eram os seres que tinham afinidade com um e com o outro e que estavam na psicosfera do casal. Ora, esse estímulo espiritual de fora, ao reencarnar, perdeu uma boa dose daquele negócio. E, às vezes, as matrizes de antipatia do passado, que também existiam no casal, começam a ser liberadas com o passar da convivência, né? Então veja que o fenômeno é complexo, né? Se não houver uma base espiritual, né? E emocional, se não houver esta base, se perderão. Infelizmente, nosso tempo acabou. Será só um pouquinho.